Cerca de 66 milhões de anos atrás, os dinossauros enfrentaram o que talvez tenha sido o pior dia da história da Terra. Um asteroide gigantesco, com um tamanho comparável ao Monte Everest, colidiu com a península de Yucatán a uma velocidade 28 vezes maior a que de uma bala disparada por um AK-47. Em questão de segundos, a energia liberada foi equivalente a 10 bilhões de bombas de Hiroshima, desencadeando um evento catastrófico que muitos consideraram o mais violento e abrupto da história. Hoje, paleontólogos acreditam que aproximadamente 75% ou mais de todas as espécies do planeta foram dizimadas, e quase nenhum animal com mais de 25 quilos sobreviveu. Entre os mais notáveis extintos estavam os dinossauros, que dominaram a Terra por cerca de 165 milhões de anos. A rapidez e a magnitude desse desastre levaram muitos a chamarem o dia do impacto de o dia em que os dinossauros morreram, nome que inclusive inspirou vários documentários. Mas será que os dinossauros realmente pereceram todos de uma só vez? Mas antes de respondermos essa pergunta, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito. E não se esqueça de ligar as notificações, vai nos ajudar muito com o nosso trabalho. Então, vamos para o vídeo. Qual bem estavam os dinossauros quando o asteroide atingiu? Embora muitas pessoas acreditem que os dinossauros tenham desaparecido todos no mesmo dia, a realidade é bem mais complexa. No final do período Cretáceo, esses animais estavam distribuídos por todos os continentes e apresentavam uma diversidade impressionante, com pesquisadores estimando que mais de 1000 espécies habitavam a Terra no momento da colisão do asteroide. Entre eles, havia dinossauros blindados, gigantescos e até mesmo aqueles que pesavam menos do que 25 quilos, o que torna difícil acreditar que todos tenham desaparecido de forma instantânea. Na verdade, a maioria dos paleontólogos concorda que a extinção dos dinossauros não avianos não ocorreu de maneira imediata, o que implica que, tecnicamente, ainda havia dinossauros vivendo nos primeiros dias do período Cenozoico. Todas as maneiras terríveis pelos quais o asteroide atingiu os dinossauros. Entretanto, pesquisas ainda sustentam a ideia de que a maioria dos dinossauros realmente pereceu nas primeiras 24 horas após o impacto, em razão dos múltiplos efeitos catastróficos gerados pelo asteroide. O calor extremo, os incêndios florestais, as ondas de choque, os terremotos e os tsunamis, especialmente para as espécies localizadas no hemisfério ocidental, onde muitos morreram em minutos, mesmo a 1.500 milhas ou 2.400 quilômetros de distância do impacto. Embora alguns dinossauros tenham conseguido se proteger dos efeitos imediatos, o que não puderam evitar foi a enorme quantidade de material superaquecido que foi lançado na atmosfera e no espaço, com estimativas de até 25 trilhões de toneladas sendo ejetadas. Esse material, por um tempo, foi várias vezes mais quente do que a superfície do Sol, quando uma parte significativa dele retornou à Terra, aqueceu a atmosfera a temperaturas semelhantes às de um forno, cozinhando tudo que estava exposto e provocando incêndios em cerca de 70% das florestas do planeta. Essa catástrofe, por si só deixou poucos animais sobreviventes, mas em áreas mais protegidas, com pântanos, florestas densas e úmidas e regiões de altas latitudes. É possível que alguns bolsões de dinossauros tenham conseguido sobreviver. Estimações de sobrevivência dos dinossauros mais baixas. É importante ressaltar que esses sobreviventes provavelmente não eram os dinossauros gigantes, mas sim espécies menores e possivelmente juvenis. No entanto, a luta pela sobrevivência deles estava longe de terminar, pois todos os incêndios e o material ejetado resultaram em quantidades imensas de poeira, fuligem e outras partículas que escureceram os céus. Isso bloqueou a luz do Sol e causou uma drástica queda nas temperaturas globais, com médias que podem ter despencado até 36 Fahrenheit ou 20 graus Celsius. Além disso, a ausência de luz solar resultou em um estado de escuridão quase permanente, o que trouxe seus próprios desafios. Acredita-se que esse inverno apocalíptico foi o golpe final para os dinossauros não avianos. Contudo, as informações sobre esse período tornam-se incertas, já que não se sabe exatamente quanto tempo levou para que esse ambiente letal eliminasse os sobreviventes
ou se alguns conseguiram resistir, mas ficaram tão impactados que nunca se recuperaram. Muitos pesquisadores sugerem que ao menos alguns desses sobreviventes podem ter aguentado por semanas, meses ou até anos. É provável que os carnívoros, em particular, tenham conseguido se manter por mais tempo, uma vez que inicialmente havia uma abundância de carcaças disponíveis para alimento. Estimações mais longas. No entanto, estimativas mais recentes sugerem que a extinção dos dinossauros podem ter ocorrido ao longo de um período mais extenso, durante até 100 anos. Outros estudos indicam que alguns dinossauros poderiam ter sobrevivido por até 33 mil anos após o impacto. Esses sobreviventes teriam testemunhado a lenta recuperação da Terra, à medida que novas formas de vida, como pequenos mamíferos e répteis, começaram a se expandir. Isso implica que a extinção dos dinossauros pode ter sido um processo muito mais gradual do que se pensava anteriormente, com gerações inteiras de dinossauros conseguindo sobreviver ao impacto inicial. Mesmo assim, a maioria das evidências ainda apoia a ideia de que os dinossauros não avianos foram extintos em sua maior parte dos primeiros anos após o impacto. A extinção dos dinossauros é um dos eventos mais estudados da história da Terra, mas ainda existe um intenso debate sobre quanto tempo levou até que o último dinossauro realmente desaparecesse. A ideia de que o impacto do asteroide eliminou todos os dinossauros de uma só vez é uma simplificação excessiva. No entanto, as evidências indicam que os eventos catastróficos que se seguiram, como calor extremo, incêndios florestais, tsunamis e a subsequente noite nuclear, causada pela fuligem e a poeira no ar, criaram condições que tornam a sobrevivência ao longo prazo praticamente inviável para a maioria dos dinossauros. Sobreviventes inesperados, os pássaros. Curiosamente, um pequeno grupo de dinossauros conseguiu sobreviver ao evento de extinção, os pássaros. Eles são descendentes diretos dos dinossauros teratópodes e representam, de certa forma, a continuidade de um legado que começou há centenas de milhões de anos. Mas por que eles conseguiram sobreviver enquanto seus parentes maiores pereceram? Existem algumas teorias. Uma delas sugere que os pássaros desfrutavam de várias vantagens, como pequeno tamanho, o que lhes permitiu encontrar abrigo em ambientes mais protegidos. Além disso, sua dieta diversificada foi um fator crucial. Ao contrário dos dinossauros maiores, muitos pássaros conseguiam se alimentar de sementes, insetos e outros recursos alimentares, que ainda estavam disponíveis em períodos de escassez. Outro aspecto importante foi sua habilidade de voar, o que possibilitou que escapassem de áreas devastadas em busca de refúgio em locais menos afetados. Estudos indicam que os primeiros pássaros que sobreviveram ao impacto estavam localizados em regiões de água doce, ou perto de corpos d'água, onde os efeitos do asteroide, como incêndios e terremotos, foram menos intensos. Com o tempo, esses sobreviventes evoluíram e se diversificaram em todas as formas e tamanhos de aves que conhecemos hoje. Eles são um lembrete vivo, que embora os dinossauros tenham desaparecido da Terra como a conhecemos, suas linhagens ainda voam pelos céus em suas formas mais modernas. Conclusão: embora o impacto do asteroide tenha sido sem dúvida o fator crucial que determinou o destino dos dinossauros, os eventos que se seguiram criaram uma série de desafios insuperáveis para a maioria das espécies. No entanto, a extinção dos dinossauros não foi tão instantânea quanto muitos podem imaginar. Alguns grupos de dinossauros, especialmente os menores e mais adaptáveis, podem ter conseguido sobreviver por um período mais prolongado após o impacto. Essa situação nos lembra que a vida na Terra é incrivelmente resiliente, e mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma chance de sobrevivência, como demonstrado pelos pássaros, os últimos representantes dos dinossauros. Assim, enquanto a maioria dos dinossauros desapareceu, um pequeno grupo conseguiu resistir, evoluir, garantindo que o legado dos dinossauros continue vivo até os dias atuais. Caso você tenha gostado, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito. Até a próxima!